Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, segundona cheia de notícias do Vasco. Vasco espera contratar aí 3 reforços para a sequência da temporada. Também vamos falar aí da situação do Carlinhos e também do Bruno César, esses jogadores que podem deixar o Vasco. Vamos explicar melhor a situação desses jogadores. Também vamos falar aí da situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco que vai pegar o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, no próximo domingo, hein? Que pedreira que o Vasco vai ter pela frente. Tudo isso e muito mais aqui no nosso canal. Bom, pessoal, já peço aí pra você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se. Muito fácil, é de graça. Se você é novo, se inscreve aí pra fortalecer a gente chegar a 110 mil inscritos. Também peço pra você ativar o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, após aí o empate contra o Red Bull, jogando em São Januário, o Vasco permaneceu na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro com 18 pontos. O Vasco não foi ultrapassado devido aí à péssima rodada que foi essa do Campeonato Brasileiro, vários empates aí, e o Vasco deu sorte que conseguiu permanecer ali na 5ª colocação ainda com um jogo a menos, aquele jogo contra o Palmeiras. O Vasco vai se preparar essa semana para um jogo fora de casa, contra nada mais, nada menos, contra o líder, né, cara? O Atlético Mineiro, que está em alta, vencendo todo mundo, ganhando fácil aí dos adversários. O Vasco vai ter que preparar demais essa equipe aí, o Ramon vai ter que trabalhar muito pro Vasco não levar um sacode do Atlético Mineiro jogando fora de casa, hein? Porque o Vasco historicamente consegue ir bem jogando lá em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro. A gente viu isso aí nos 3 últimos anos, o Vasco vencendo o Atlético Mineiro, venceu no ano passado. Pode aí, quem sabe, beliscar de novo essa vitória, né? Porque aí sim seria uma vitória para dar moral aí pro trabalho do Ramon Menezes, porque o trabalho dele caiu demais, está sendo muito criticado aí pelos torcedores. As escalações do Ramon, principalmente aí mantendo o Iago Pikachu de titular, vem desagradando demais a torcida e fazendo algumas loucuras, né? Como colocar o Ribamar de ponta, entre outras modificações que ele fez aí na equipe, alguns jogos. E com certeza o Vasco deixou muito a desejar no último jogo contra o Red Bull Bragantino. O torcedor vascaíno não esperava o empate e esperava, lógico, a vitória, né? O Vasco jogava dentro de casa contra um adversário que está na zona do rebaixamento. Foi bem complicado aí esse jogo, engolir esse empate no jogo de ontem, e sem falar que o Vasco jogou mal, né, pessoal? O Vasco, mais uma vez, não conseguiu criar oportunidades aí pro Germancano balançar a rede e, infelizmente, só voltava a bola no Fernando Miguel, como a gente tá sempre falando aqui, criticando realmente esse estilo de jogo do Vasco, de posse de bola. Time que não tem qualidade, não tem por que ficar com a bola, cara. Tem que dar a bola pro adversário sair no contra-ataque e fazer os gols com o artilheiro que tem lá na frente. Não é jogar somente com posse de bola. Posse de bola não ganha jogo. O Vasco ficou dominando a partida com posse de bola, foi lá e o Bruno Gomes fez aquele pênalti infantil que poderia ter resultado aí numa derrota do Vasco na partida de ontem, caso o Red Bull tivesse feito aquele gol de pênalti. E se não fosse o Fernando Miguel, que, diga-se de passagem, tá pegando muito, defendeu aí o pênalti, as coisas estaria aí atrás do nosso maior rival e, infelizmente, derrotado do jogo, né? E o Vasco vai ter que trabalhar essa semana aí para tentar resolver os problemas do time. Tomara que o Martim Benítez não seja poupado novamente e que jogue contra o Atlético Mineiro. O jogador foi poupado aí porque poderia correr um risco de uma lesão, e agora eu entendi por que ele foi poupado, justamente por isso. Porque se ele entra em campo, talvez o seu músculo iria estourar. O jogador poderia ficar até alguns meses parado aí, sem vestir a camisa do Vasco, o que é muito pior do que ele ficar só uma partida aí ou 2 sem jogar. E vamos torcer para que o Ramon conte aí com a volta do Ricardo Graça, com o Andrei, porque a gente ganhou uma grande peça aí no meio campo, né? O Juninho está muito bem com a camisa do Vasco, jogou muita bola. Na minha opinião, ele foi um dos grandes destaques que teve ali, foi uma grata surpresa, né, a escalação dele. Todo mundo esperava que o Carlinhos saísse como titular e o Juninho foi titular e jogou muita bola, e na minha opinião ele tem muito ainda a evoluir e pode ajudar muito ali o meio campo do Vasco, que é um jogador que tem uma boa mobilidade, e o Vasco precisa disso, de jogadores que têm mobilidade, jogadores que têm agilidade, não Felipe Basso pesadão no meio campo, né? Deixa aí nos comentários o que você espera do Vasco para esse jogo aí dificílimo contra o Atlético Mineiro no próximo domingo às 8h30 da noite. Bom, e falando de momento dificílimo, 2 jogadores aí podem deixar o Vasco, né?
O Carlinhos, como a gente falou aqui no pós-jogo ontem, né, ele está insatisfeito no Vasco com poucas oportunidades, né, e quando foi escalado fora de posição, e o jogador estaria até mesmo negociando uma volta para o futebol português e desejava voltar aí para a Europa. O Ramon Menezes chegou até a falar sobre isso, falou que o jogador tem que estar focado no Vasco. Se ele estiver focado no Vasco, ele vai ajudar muito aí a equipe, já que é um jogador que tem qualidade, né? Mas muitos torcedores vascaínos estão pé da vida com o Carlinhos, já que ele demonstrou um desejo de sair do clube. Ele comentou uma foto do Cláudio Vinck, né? O Cláudio Vinck, para quem não sabe, saiu do Vasco e foi para o futebol português, e ele já estreou lá no seu novo clube. E o Carlinhos foi lá e comentou: a gente se vê por aí, em breve eu tô voltando. Foi algo mais ou menos nesse tipo. E a torcida do Vasco ficou pé da vida com ele, já que o jogador recentemente foi contratado, pouco mostrou ainda com a camisa e já quer sair. Tem que ralar um pouquinho para buscar aí a vaga de titular e aí sim ele poder mostrar o seu futebol. Caso ele não conseguir isso, realmente ele não vai ter condições de vestir a camisa do Vasco, aí sim ele pode sair. Na minha opinião, foi desnecessário essa atitude, o jogador ir comentar a foto de um ex-companheiro de clube falando que está voltando para o futebol português. Cara, bem complicada essa situação, e a diretoria do Vasco vai ter que sentar com o Carlinhos e ver o que ele realmente quer da vida dele. Outro jogador que pode estar indo para o futebol português é o Bruno César, né? A gente até trouxe já essa informação, falando que seus empresários já estão em Portugal para negociar a saída do atleta. E a saída desse jogador tem muito a ver aí com possíveis chegadas, né? Principalmente aí do Antônio Valência, que você viu aí na capa do vídeo. Esse jogador pode vir para o Vasco. O Vasco está interessado em Antônio Valência, mas se o Bruno César sair, vai abrir uma brecha aí muito grande na folha salarial, já que o Bruno César hoje tem um salário em torno de R$200 mil no Vasco, um jogador que não é titular, um jogador que não tem tanta importância assim para o time. Na minha opinião, obviamente seria válido o Vasco tentar logo vender o Bruno César para aliviar a folha e contratar aí o Antônio Valência, que na minha opinião chegaria para ser titular absoluto ali da lateral direita, ou até mesmo jogando na ponta direita, já que ele é um jogador muito polivalente, e sem falar da experiência do atleta aí de Manchester United, Copa do Mundo, entre outros títulos enormes que esse jogador ganhou na sua carreira. Ganhou Champions League, ganhou muitos títulos com o Manchester, e com certeza agregaria demais esse time do Vasco. Tendo uma idade avançada, 35 anos, na minha opinião ele jogaria fácil aí, já que a gente tá vendo vários jogadores pernas de pau vestindo a camisa do Vasco. E com certeza essa saída do Bruno César tende aí a trazer novos reforços para o Vasco, né? Abrir espaço para o Vasco contratar novos jogadores. E já emendando, né? De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco tem desejo de contratar 3 reforços, pessoal. Um lateral direito, um meio-campo e mais um atacante aí para a equipe. Na minha opinião, essas posições são as mais carentes no elenco. Está bem nítido que o Vasco precisa urgente de um lateral direito. Iago Pikachu já deu. Eu não vou falar mais do Iago Pikachu aqui, porque eu cansei de criticar esse jogador, porque ele é péssimo, não tem muito mais o que falar dele. Todo mundo já sabe que ele tem que sair do Vasco, ele tem que ficar no banco de reservas, e não vou perder o meu tempo falando do Iago Pikachu mais, cara. Ele é horrível, horroroso. Mais uma vez o Vasco perdeu pontos aí por culpa dele, e com certeza é necessário trazer aí um lateral direito urgente para essa equipe, para ser titular do Vasco, e também contratar mais um meia, porque a gente falou aqui do Martim Benítez, né, que poderia se lesionar caso fosse escalado na partida de ontem, e se ele se machuca, se ele se contunde, certamente o Vasco vai ter muitos problemas aí na criação, já que não tem um meia de tanta qualidade assim como é o Martim Benítez, e é necessário sim beliscar aí mais uma contratação de um meia e de um atacante aí que joga pelos lados, né? A gente sempre tá falando disso aqui também, que o Vasco precisa sim contratar atacantes da beirada, né? Aqueles alas ponteiros, né? Como eu falava antigamente. Um grande sonho da torcida do Vasco era ver novamente o Rossi, né? Porque com certeza o Rossi seria um baita jogador ali na ponta direita, né? A gente viu o ano passado a entrega que era o Rossi. Ele não tinha tanta técnica assim, a técnica tão apurada, mas ele se dedicava ao máximo. A equipe tinha raça, era muito rápido, e isso ajudou muito o Vasco na temporada passada. E na minha opinião seria um baita reforço. Não sei se o jogador está com condições de fechar com outro clube, se o Bahia vai liberar ele, mas na minha opinião seria o cara para ser ali o ponta direita do Vasco. Já pensou a ala direita com Valência, Rossi, Germancano no ataque, Martim Benítez? Seria um bom time, e com certeza o Vasco tentaria brigar por coisas grandes aí na temporada, já que saiu fora da Copa do Brasil. Nos resta aí a Sul-Americana e quem sabe beliscar uma vaga na Libertadores, porque eu acho que o título ficou bem distante, já que o Atlético Mineiro já disparou, e o que vem mostrando o futebol do Vasco, meus amigos, é digno de time para brigar para não ser rebaixado e permanecer na primeira divisão e brigar no máximo aí por uma vaguinha na Sul-Americana.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal para fortalecer e comenta aí quem você gostaria que o Vasco contratasse aí para ser novos reforços para o nosso time, para ajudar o Vasco na sequência da temporada. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.